semestre completo para o Rio Grande do Sul. É o que nós entendemos. Muito bem. Coronel Marcos Paulo Beck, boa tarde. Boa tarde, Juremir, boa tarde aos ouvintes da Rádio Guaíba, especialmente me permitam cumprimentar os companheiros associados da nossa Associação dos Oficiais da Brigada e também a todos os companheiros da Brigada Militares, da Reserva e da Ativa da Brigada. Qual é a expectativa dos brigadianos em relação às reformas propostas e que elas não estão, digamos, apresentadas, mas já se sabe, por exemplo, que o governo pretende mexer em várias coisas, como, por exemplo, planos de carreira. Perfeito. Nós estamos acompanhando e, evidentemente, como temos associados, nós temos uma série de preocupações. E nós tentamos e mantemos até bom diálogo com os candidatos a governo, não com todos, mas com hoje o governador Eduardo Leite foi um. E agora estranhamos, porque estamos ouvindo a imprensa falar da escrita, estamos ouvindo deputados darem declarações de reformulações de carreiras que o governador está fazendo, diz que 17 carreiras, e havia um compromisso dele de ouvir as associações, e nós esperamos que esse compromisso seja assumido. Nós queremos compreender as medidas que o governo vai propor, e dentre essas medidas esperamos que o governo também não eleja mais uma vez os funcionários públicos do Poder Executivo como inimigos do Estado. Os funcionários públicos são a máquina que efetivamente faz o Rio Grande funcionar. Sem segurança pública, que envolve todas as carreiras, aí todos os órgãos na segurança pública, mas especialmente a Brigada Militar, que é a primeira linha de defesa do cidadão, e que sem segurança pública não adianta haver ensino, saúde, Estado organizado. É a primeira condição. Então, que realmente o governo não nos eleja mais uma vez como os culpados pelo desgoverno, pela questão que chegaram às nossas finanças públicas, tá? E que, por exemplo, se o Estado, senão nós teremos que fazer uma proposta à Assembleia Legislativa para que mude, que não haja mais candidatos a governador do Estado, e sim candidatos a governador do Poder Executivo. Ou nós encaramos o Estado como um todo, executivo, legislativo e judiciário, que as medidas que, se forem corretas, atinjam a todos e não só penalize sempre, constante e repetidamente, ano após ano, as mesmas categorias. Essa é a nossa preocupação e estamos esperando sim um diálogo. Nós temos hoje as carreiras de alto nível do Estado, o Peru sabe disso, toma parte, reunidas permanentemente, as FISVEC, auditores fiscais, os delegados de polícia, os oficiais da brigada, reunidos permanentemente. Estamos tentando buscar, até já marcar com o governo que nos receba, para que ele também nos ouça e ele possa apresentar as propostas deles. Nós estamos abertos para ouvi-las, mas o governo, esperamos mais uma vez que não nos transponha, que não passe por cima das associações. O governador Eduardo Leite até agora tem sido elogiado pelos deputados, inclusive de esquerda. A deputada Luciana Genro voltou a elogiá-lo, ela se encontrou com ele e voltou a elogiá-lo pela sua disposição para o diálogo. Ele tem se mostrado um político determinado a ouvir as pessoas, ouviu todos os deputados, recebeu todos os deputados e, até contrariamente ao governo federal, que começa meio atrapalhado, hoje ainda eu li um texto de uma coluna no jornal de Porto Alegre, não me lembro qual, que dizia que ele está começando em céu de brigadeiro. Perusso, é falso? Não é falso não. Veja que, como mencionou o Coronel Beck, nós fomos chamados para uma conversação, inclusive naquele momento o governador não estava aqui, o vice-governador chamou a si a conversação com as principais categorias. A pergunta feita é: vocês estão dispostos a conversar? Nós respondemos sim, estamos. E saímos de lá, inclusive, com uma espécie de pré-acordo que faríamos uma regularidade de troca de informações. Nós não temos um monopólio, nós, as categorias que estávamos lá conversando, estava a Procuradoria-Geral do Estado, a Associação de Juízes, os coronéis da Brigada Militar, os auditores do Tribunal de Contas, os fazendários, não temos a pretensão de ter as respostas todas, mas
saímos convencidos de que haverá um diálogo. Então, e esperamos que ele se consolide. É isso que estamos propondo. Temos contribuições a dar. Por exemplo, Junimir, e aqui eu chamo a atenção para o nosso trabalho lá do CEAP Sindicato e da Federação dos Servidores e Tribunais de Contas, durante a campanha eleitoral, nós convidamos todos os governadores para um diálogo e apresentamos a eles previamente as questões que gostaríamos de tratar. O governador Eduardo Leite esteve lá e ofereceu as respostas, ouviu com atenção as questões que estávamos levantando. Que questões diziam lá? Nós tratamos da questão do regime de recuperação fiscal, esta era a questão número 1, porque pensamos que ela é a principal. Tratamos da discussão de reaver os valores da Lei Candir, que é uma questão relevante, que pode representar ingressos efetivos, né? O Congresso Nacional tinha a responsabilidade de votar uma lei que determinasse o montante a ser devolvido, trabalhou lá com um determinado número e não deve ser gratuito, porque devem ter acontecido conversações entre o Congresso Nacional e o Ministério da Fazenda e a Secretaria do Tesouro Nacional para tratar desses temas. Para o Rio Grande do Sul são valores relevantes, portanto é receita objetiva a ser consolidada, não estamos falando num território vazio, né? Tratamos de reforma previdenciária aqui no estado, por quê? Porque nós queremos que a previdência do estado seja cada vez mais compartilhada e efetivamente compartilhada. Ela não é dotação orçamentária, ela é uma coparticipação entre os recursos do estado e os recursos dos servidores, portanto ela deve ser gerenciada desta maneira. Tratamos de questões ligadas à saúde e educação, cumprimento dos mínimos básicos nesse setor. Tratamos de infraestrutura. Então, fizemos um diálogo objetivo, né? Como eu disse, é hábito da gente convidar os candidatos a governador e apresentar a eles as questões antecipadamente. Ora, ouvimos do governador esse sentimento. O sentimento é o seguinte: vamos administrar o estado, vamos gerenciar o estado num processo de diálogo permanente, ouvindo as contribuições que as categorias possam apresentar, sem prejuízo de contribuições de outros setores da sociedade. Então, não estamos acreditando que será diferente disso. Estamos registrando que é oportuno que essa conversação se dê antes dos projetos chegarem ao parlamento. Portanto, que esse elemento novo se consolide. E entendemos sim que sabe, Jurimir, a primeira pergunta que os candidatos a governadores faziam nos diálogos que estiveram conosco foi: o estado do Rio Grande do Sul é viável? E nós respondíamos: claro que é viável, né? As finanças públicas. Há um conjunto de iniciativas. Agora, a primeira delas, que é relevante, não haverá viabilidade dos estados brasileiros, né? E nem dos municípios, se a atividade econômica continuar do jeito que se encontra. O que nós estamos falando de atividade econômica? Vou citar aqui o Delfim Neto, porque ele mencionou isso numa entrevista há poucos dias. Ele disse: olha, o Brasil cresceu nos últimos 20 anos a um PIB próximo de 1,1% ao ano, média dos 20 anos. Isso é um desastre nacional, isso é empurrar o país para uma crise extremamente profunda. Isso não viabiliza você criar a atividade econômica necessária e suficiente para incorporar os grandes grupos, né, de jovens que vão chegar ao mercado de trabalho. Além das modificações que o mercado de trabalho está produzindo, né? Com muito mais robôs dentro das fábricas, com substituição da mão de obra humana e um conjunto de outras questões. Então, não é possível que o país continue fazendo isso. Agora, isso é uma parte do processo. O outro que nós temos denunciado é o seguinte, e aqui, ouvinte, eu chamo a atenção para um número, só para exemplificar o que eu estou defendendo. O país está subordinado aos interesses do sistema financeiro. Somente na remuneração de sobra de caixa que os bancos têm no final do dia, né, o governo chama para si essa sobra de caixa e remunera, né? Como se fosse o antigo overnight, para os mais antigos, né? Como nós, né? Que pagava uma taxa pela noite de aplicação financeira, somente em pagamento
né, dessa sobra de caixa, o governo de 2014 a 2017, de 2014 a 2017, pagou 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais. Eu não estou falando dos juros da dívida pública, né? E de outros custos financeiros que o governo federal vem pagando. Eu estou falando disso, que é uma barbaridade. Aí você tem no ministério, né? No superministério agora, você tem um banqueiro. Esse banqueiro vai dirigir sua atenção para a vida produtiva do país ou vai ampliar, inclusive, esse privilégio do setor financeiro, né? Em detrimento de todos os interesses nacionais. Esse é o jogo que nós estamos vivendo neste momento. E esta é a contradição que atinge duramente as finanças estaduais, né? Atinge duramente as finanças estaduais. Bom, não estamos pagando a dívida pública nesse momento do Rio Grande do Sul, não é mesmo? Mas não estamos pagando por uma liminar. Baseado em que argumentos, caro ouvinte? O argumento da ação principal, onde foi concedido a liminar, é: o Rio Grande do Sul não pode pagar juros ao governo federal. 2, segundo pedido, tem que se mudar o índice que corrige a dívida pública do IGPDI, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, para o IPCA, que é medido pelo IBGE, que mede efetivamente a inflação do período. Então, isso não é pouca coisa o que está em discussão. Ou seja, tem que repactuar o país, tem que renegociar as relações entre a União, estados e municípios, né? E tem que dar aos estados viabilidade econômica, não subordinação ao setor financeiro, como se está fazendo a nível nacional. Coronel Marcos Paulo Beck tem um recado aqui da Inês, nossa ouvinte, e que já nos permite encaminhar a próxima questão. Ela diz o seguinte: sonho com o dia que tenha um governante com coragem para acabar com os direitos adquiridos em todos os setores da vida pública. Chega de sustentar tantas regalias. Quem tem que ganhar bem são esses pobres brigadianos que andam pela rua. Ela salvou os brigadianos, mas ela disse que o restante tem regalias. Nós temos entrevistado aqui nos últimos dias muitos dirigentes políticos e também economistas. Ainda ontem fizemos isso. E é frequente o seguinte argumento: que as corporações se apossaram do Estado e que se há crise é porque o Estado não consegue resolver os seus problemas com essas poderosas corporações. A Brigada Militar é uma corporação, em duplo sentido, é uma corporação militar, entendo, é claro. Eu entendo sua pergunta e vou dizer até uma das coisas que eu lastimo, quero deixar claro para os ouvintes. Quando nós fundávamos a associação há 28, vamos fazer 29 anos passados, nós propugnávamos naquela época que a brigada fosse uma força de Estado e não uma força do governo. E mostro as diferenças. Como força de Estado, nós não precisaríamos nos governos mendigar para termos colete, para termos arma, para repor efetivo. Então o orçamento seria votado no ano seguinte. Que os comandos, embora hoje a brigada tenha um excelente comandante, um tropier, um homem que veio da tropa, feito ao combate de rua, mas embora essa situação, no geral, que os comandantes gerais da brigada fossem escolhidos por lista tríplice, há 29 anos atrás, Juremir. Porque entre nós, claro que os oficiais da ativa, entre nós nos conhecemos e sempre seria indicado, em princípio, os melhores naquela lista tríplice, dando para o governo a oportunidade de 3 nomes que melhor representasse a corporação. Outras órgãos de Estado, Ministério Público, a Procuradoria, todos adotaram esse modelo, nós ainda não adotamos. Pedíamos, há 29 anos atrás, por escrito, isso tudo eram medidas propostas por escrito, que o efetivo da brigada que saísse num ano fosse no mínimo completado no ano seguinte o mesmo efetivo. Então isso aí, só com essas 3 coisas que eu apresento, mostra que infelizmente nós somos uma força de governo, sujeitas à vontade do partido político de plantão. Se não for a isso, policiamento em todo o mundo, eu vou dizer assim, posso falar com segurança, conheço em boa parte de nações, fiz curso em Holanda, fiz curso em Israel, em Alemanha, conheço polícia em outros países aqui, que não cabe estar citando. Polícia se faz com homens na rua. Nós, em 1994, para dar um exemplo, no comando do coronel Maciel Rodrigues,
Em 1994, a brigada tinha 34 mil homens. O efetivo do estado naquele momento, o efetivo não, a população gaúcha eram 7 milhões de habitantes. Hoje, na função policial, a brigada tem 17 mil. Trabalhando na função policial, cerca de 10 mil homens. E nós temos 12 milhões de habitantes. Quer dizer, nós estamos sendo, ano a ano, o governo, num estudo sociológico, sociopsicológico que fosse feito, teria que ser responsabilizado por vir comprometendo a segurança do povo gaúcho pela falta de policiais. Não, mas, coronel, me permita, a informática, os tempos modernos. Não, a informática é muito bom, realmente, a tecnologia é essencial, mas a tecnologia não substitui o homem para conter o avanço da criminalidade. O que contém a criminalidade é a presença dos policiais e saber do enfrentamento. Então, realmente, a brigada tem sido uma força de governo, repito. Esperamos que até o governador é um jovem, brilhante, tem mostrado inteligência, perspicácia, que ele compreenda isso, que os nossos deputados compreendam isso e que nós consigamos deixar a brigada vinculada ao interesse do cidadão gaúcho e, repito, não dos governos de plantões. A brigada deve ser uma força olímpica nesse sentido. Então ela é uma corporação para prestação de serviços e não é uma corporação poderosa do Estado. Amaury Perusso, o senhor falou bastante sobre a Lei Candir e sobre a questão da dívida com a União. Mas assim, existe praticamente um consenso, vamos dizer assim, do outro lado, que a União não vai devolver o que os estados dizem que tem a receber. Por exemplo, se o Rio Grande do Sul tem 50 bilhões que deveria receber de todos esses anos, a União não parece disposta a entregar esse dinheiro em hipótese alguma, até pelo seguinte argumento, diz que não tem. Quem vai obrigá-la a devolver? Não é digamos assim, um sonho? Uma utopia? Não, penso que não. Veja, para situar nosso ouvinte, o Estado ou os estados foram ao Supremo Tribunal Federal para pedir que fossem ressarcidos pelas diferenças do que vinham sendo indenizados. Vamos identificar aqui as diferenças. Na média dos últimos 20 anos, calculado o que nós deixamos de arrecadar na tributação dos produtos primários que são exportados, portanto, produtos sem qualquer elaboração ou agregação de valor de natureza industrial, nós recebemos, na média, 18,2% do que é calculado. Esse número que eu estou usando aqui é um número da Cefaz do Rio Grande do Sul, portanto não é nem do Tribunal de Contas. Mas veja que entre 1998 e 2002 nós recebíamos uma média de 56,4. Então, de cada R$100 que nós deixávamos de arrecadar, a União, durante os anos de 1998 a 2002, nos devolvia R$56,40. Agora, o que é curioso é que nos últimos 2 anos, aqui os 2 anos está 2015 e 2016, porque eu não tenho a sequência da estatística, essa média caiu para 8,5%. É esse diferencial que está em discussão. Quer dizer, em determinado momento a União devolvia mais de 50%, depois passou a devolver uma merreca. Uma merreca, entendeu? Aí, bom. Mas é ela que estabelece quanto ela vai devolver. Exatamente. Quanto ela quer, conforme a sua disponibilidade, a seu bel prazer. Exatamente. Bom, esta foi a discussão. Levada ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo, ao invés de fazer um julgamento e determinar o montante e aí fazer o cálculo, como se faz em qualquer judiciário, né? Vem lá o contador, apresenta o cálculo, pode-se discutir esse cálculo, mas efetivamente ele existiria. O Supremo determinou o seguinte: o Congresso Nacional tem um prazo de 1 ano para votar um projeto de lei que indique quanto é devido. O Congresso Nacional foi lá e fez a análise dos valores e partiu de uma lógica de 29 bilhões de reais anuais, que é devido ao conjunto dos estados pelo prejuízo de não ter tributado os produtos por ocasião da exportação. Muito bem. Passado esse ano, mas disse mais o Supremo: caso o Congresso Nacional, até outubro de 2018,
não realizasse, não completasse a formulação ou aprovação da lei, caberia ao Tribunal de Contas da União determinar o montante a ser indenizado. Não é determinar se haverá ou não indenização. Essa discussão já está superada. Ela, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, né? Mas essa decisão do STF é uma decisão já do Pleno? É do Pleno. É do Pleno. É do Pleno. Não há que tem que indenizar. Tem que indenizar. Essa discussão está vencida. O que estamos discutindo é o montante. Daí porque na intervenção anterior eu procurei mostrar o seguinte: o Congresso Nacional não partiu do nada, ele não inventou um número da sua cabeça, certo? Ele dialoga, aliás, ele faz audiências públicas, ele ouve o ministro da Fazenda, ele ouve o secretário do Tesouro Nacional, antes de produzir um número que ele expressou no projeto de lei. Agora, ele expressou isso no projeto de lei, né? Então, eu não estou trabalhando em cima do vazio, tampouco aqueles. Seria impensável que o Congresso brasileiro trabalhasse com dados que sejam fantasiosos ou fora da realidade. No mínimo, o que eu estou entendendo é que o Tribunal de Contas da União partirá dos números existentes no projeto de lei do Congresso Nacional, né? Se não for por outra razão, pela lógica constitucional de que o Tribunal de Contas da União deve auxiliar ou deve apoiar as ações do próprio Parlamento brasileiro. Ora, então nós estamos numa discussão objetiva, não é numa discussão fora da realidade. Bom, se você me perguntar se nós devemos acabar com a Lei Candir, eu tenho certeza que sim. Por quê? Porque nós devemos voltar a tributar a remessa de produtos não elaborados para fora do país. Aí é outra conversa. Os exportadores que vão dizer que não se exporta tributo. Claro que não se exporta tributo, mas se exporta minério de ferro hoje no Brasil a custo mais baixo do que o custo de produção. Que beleza, né? Aí o minério de ferro cai o preço lá fora, a Vale do Rio Doce, para compensar, produz 4 vezes mais do que estava produzindo, produz 4 vezes mais lama do que estava produzindo e produz o desastre de Mariana. Por exemplo, se tributar a exportação de soja, não vai fazer com que a soja brasileira fique menos competitiva no mercado internacional? E por que nós não exportamos óleo? Por que nós não exportamos? Veja, Juribeira, eu já participei dessa conversa lá atrás. É o seguinte, eu costumo brincar até com o seguinte: você pode eleger qualquer governador do estado do Paraná, pode ser de direita, de esquerda, de centro ou de qualquer lugar que você possa imaginar. Este cara será criticado por não resolver as filas de caminhões no Porto de Paranaguá. Por que existem filas de caminhões no Porto de Paranaguá? Porque o cidadão colhe o soja na lavoura, joga para cima de um caminhão e esse caminhão vai direto para o porto para botar esse soja em grão dentro de um navio chinês, certo? Por que nós não podemos fazer o primeiro passo? Primeiro, eu estou dizendo o primeiro passo, que é pegar esse grãozinho de soja, dar uma aquecidinha nele, espremê-lo e de um lado sai o farelo, né? E do outro sai, né, o óleo bruto que vai ser exportado. Reduz muito o volume, facilita a vida de quem está comprando lá na outra ponta, porque ele pode refinar do jeito que quiser, sobra o farelo para nós botarmos na indústria alimentícia para animais e pessoas, né? Então, será que é razoável nós continuarmos vinculados a uma lógica? O país não pode se subordinar à lógica do lavoureiro, que acha que é um grande negócio da vida dele é produzir soja, jogar em cima do caminhão e mandar para a China em grãozinhos. E o resto do país faz exatamente o quê? E a indústria brasileira se desconstrói nesse processo. Se ela se desconstrói, as finanças públicas também se desconstroem. Os empregos brasileiros também se desconstroem. Os milhões de brasileiros vão permanecer desempregados, né? Então, há um conjunto que se congregam nesse processo. Agora, quem quer defender isso, está defendendo. Aliás, eu queria que você... Devíamos ter convidado também o secretário Kovács Filho para participar desse debate. Seria muito importante. Eu acho o senador eleito, Luiz Carlos Reins. Aliás, eu quero dizer aqui de público... Que é alguém do setor do agronegócio. Isso, eu penso que o agronegócio brasileiro precisa compreender que ele tem que ter uma associação com duas coisas. Primeiro, com o interesse nacional, né? Segundo, é que não existe
não existe país que se equilibre nas suas relações internacionais se ele não tiver um mínimo de mercado interno que sustente, né, as eventuais crises que vai ter lá fora. Vamos fazer um intervalo comercial e depois vamos continuar falando. Diga. Considerando aí que no transporte até o porto de Paranaguá, ele perde no mínimo 20% dos grãos que ele não perderia, que poderia pagar imposto, que não teria aquela perda. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo, sempre em nome de Inovar, gestão e solução organizacional. Fone 3391-3187, informa a hora certa, 1h45. Quem cantava mais? Wilson Simonal ou Tim Maia? E caiu. Aí, para se recuperar, ele colocou um pouco mais agora. Agora nós vimos também aqui que os nossos convidados têm uma ótima cultura musical e tem posição sobre isso. Coronel Marcos Paulo Beck foi taxativo. Tim Maia é melhor. Certamente. Eu acompanhei basicamente a carreira dos dois, assisti shows dos dois, e quanto à voz, a voz do Tim Maia é uma voz reconhecida mundialmente, internacionalmente, e ele também era um homem de ideias, era um homem inteligente, teve experiências de vida, tinha uma bagagem, né, que ele trouxe para a vida pessoal dele. E embora o Wilson, como a Simonal, fosse também um grande cantor, até que teve uma carreira musical, digamos, precocemente encerrada, por questões que achavam que ele fosse informante do DOPS, a época do período revolucionário, tá? E com isso até nós perdemos um grande cantor que podia ter se perpetuado mais anos para os ouvintes, né? Aí eu principalmente estava dizendo aqui para o Juremir que sou de uma época que nós tínhamos bom gosto musical. Nós tínhamos Elis E o seu preferido é o Chico Buarque? Chico Buarque, eu acho o Chico Buarque um homem inteligente, as letras dele são extremamente inteligentes, e mesmo a crítica diz que ele não tem voz, talvez não tenha, eu não sou um expert, mas para as músicas que ele faz, a voz dele é o ideal, me parece. Perfeito. Mauri Perusso. Eu penso que o Tim Maia é um pouco a expressão da brasilidade, né? Mais profunda, aquele gingado todo, né? Do carioca que ele incorporava. Malandragem. Eu dizia aqui no intervalo que o Tim Maia teve toda uma experiência nos Estados Unidos, era um barato ouvir ele contando que ele puxou 2 etapas lá para o ouvinte entender. 2 etapas 2 períodos de prisão, né? Um porque ele roubou uma galinha, né? Que ele estava mal e tal, precisava comer e tal, ele roubou uma galinha, mas ela era muito grande, daí apareceu e ele foi preso. E o outro, ele contava uma história maravilhosa, que ele estava numa casa morando lá nos Estados Unidos e ele não tinha cadeiras, não? E aí ele viu que o vizinho tinha cadeiras, ele foi lá e pegou 2, que já era o suficiente para ele e mais um convidado. Mas ele disse assim, não resisti à vontade de pegar mais 2 para formar 4, fui apanhado, puxei mais uma etapa. Então o Tim Maia é um pouco a expressão dessa história, desse conjunto de coisas, e ele traduzia isso na musicalidade, sem prejuízo, né, do concorrente aqui que também é um bom, tem uma boa voz, é claro. Agora o Brasil tem expressões extraordinárias, né? Estou voltando de Minas e lá estou ouvindo as músicas Milton Nascimento com composições do Fernando Brant, que é um troço fantástico, né? O Caetano é um excelente compositor, né? E trabalha a língua com uma musicalidade extraordinária. O Brasil tem expressões. Gilberto era outra dessas expressões, né? Realmente uma época de músicas excelentes. A Elis Regina, que nós falamos, que até hoje é consagrada como rainha da voz, né? Tu sabes que eu ouvi nessa questão de musicalidade alguém dizer o seguinte: o Caymmi era o cara, o Dorival Caymmi é o cara que fazia a música, que ao ouvir a música dele você podia imaginar as ondas indo e voltando. Outro que era bom, né? O André Damasceno diz o seguinte: perguntar quem cantava mais, Tim Maia ou Simonal, é a mesma coisa que perguntar quem jogava mais, Pelé ou Falcão. Falcão era maravilhoso, mas Pelé é Pelé, assim como Tim Maia é Tim Maia. Tá certo. Tem outro aqui que fala o seguinte: Simonal e Tim são cantores fenomenais, estilos diferentes, mas igualmente fantásticos. E a propósito, os dois cantam muito mais do que Roberto Carlos.
Mas Roberto Carlos canta muito, eu gosto do Roberto Carlos também. Eu gosto das músicas dele, agora realmente convenhamos, ele não tem uma grande voz, é que ele marcou por mas ele é muito afinado. O sabão que passa o seu corpo inteiro. Aquilo ali, então, tornou ele como ídolo daquilo que nós jovens pensávamos, né? E que queríamos fazer muitas vezes. Num tempo que não tinha internet, essas coisas todas, a imaginação era mais criativa. Né? Tá certo. Vamos voltar aqui, então, para a nossa pauta, que passa pelas reformas do governo. A secretária Leani Lemos esteve aqui e ela já disse aqui em outros lugares que ela ficou impressionada com o emaranhado de normativas, leis, diretrizes que regem a atuação do funcionalismo no Rio Grande do Sul e que é muito, que precisaria simplificar, esclarecer e fazer mudanças. Tem, Amaury Perusso, um emaranhado, assim, uma selva de normas que dá para se perder no interior delas? Seguramente. Eu confesso a você que já atuei no Tribunal de Contas, nós examinamos todos os atos de aposentadoria individualmente. Nossa. E dá um cansaço você acompanhar cada ganho ou cada consolidação de direitos no curso do tempo, né? Então, sim, há um conjunto de legislação extremamente complexa. É preciso entender duas coisas, se você me permitir. A primeira, a estruturação das carreiras públicas no Brasil, ela representa o mesmo desenho da estrutura brasileira, ou seja, nós sempre tivemos uma sociedade muito dividida, né? Com um estamento que tem o domínio do país e tem o domínio da riqueza, né? Não é de graça que veio toda a discussão da apropriação desse espaço público, né? Então nós reproduzimos isso. Quem critica a estruturação das carreiras com remunerações maiores nos setores que são assim de estruturação do Estado tem toda a razão de fazê-lo, né? Eu penso que nós devemos reabrir essa conversação. Não é razoável o pagamento que é feito a professores desse país, não é razoável. Não é razoável o pagamento que é feito aos soldados desse país, não é razoável. O diferencial é muito marcante. Então, tem razão quem critica essa estruturação, nós precisamos revê-la. Ela atinge, a Secretaria da Fazenda publica um boletim de pessoal e nele identifica quanto cada carreira recebe, né, na fração de distribuição dos salários públicos, e a diferenciação é muito gritante. Portanto, ela obedece à lógica do país. O país foi estruturado assim e vem gravemente aumentando essa diferenciação entre ricos e pobres, no Brasil e no mundo, né? Seguramente você viu o documento Julimir da Oxfam mostrando que há uma concentração de riqueza e renda absurda no mundo, né? Riqueza, o apartamento que você comprou, renda, o aluguel que você recebe desse apartamento. Então, para exemplificar simplificadamente, então vem acontecendo uma concentração brutal. Os mais ricos do mundo estão dizendo que o capitalismo não tem futuro, que ele vai ter uma crise muito profunda pela frente, né? Essa crise, ela é acentuada dentro do Brasil porque nós nunca tivemos um setor médio da sociedade importante, relevante, né? Ele sempre foi muito pequeno. Os salários dos trabalhadores estão sendo rebaixados. Te interromper um pouquinho, a gente continua depois, porque a gente tem que fazer agora o Guaíba Notícias com a Lila Vieira, da Rádio Guaíba, recebendo a Amaury Perusso, presidente da Federação Nacional dos Auditores do Tribunal de Contas, e o coronel Marcos Paulo Beck, presidente da Associação dos Oficiais. Educação Pública de Qualidade para o Desenvolvimento Regional Sustentável, o ERGS, o nosso orgulho é formado aqui. Campanha A do ERGS informa a hora certa, 2:08. Vamos falar um pouco, então, de assuntos que vão sacudir o país nos próximos meses. Tem gente dizendo que é no próximo ano. Ontem eu ouvi um economista dizer que essa reforma da Previdência vai atravessar o ano de 2019 inteiro em discussão. Mas o governo sonha em aprovar no primeiro semestre.
por enquanto está todo mundo em férias, na verdade, os deputados estão em férias, os senadores estão em férias, o judiciário está em férias, e aí não acontece muita coisa. Mas a partir do dia 1º de fevereiro, Coronel Marcos Paulo Beck, como se diz popularmente, o bicho vai pegar. É o que nós achamos também. Nós estamos nessa expectativa, evidentemente que as medidas que o governo federal vem a tomar vão repercutir no estado, além daquelas que os estados estão repercutindo, já está repercutindo aqui. Também a gente vê que o governo federal tem buscado um consenso, reunido governadores, porque em todo o Brasil o estado de insolvência dos estados e da própria União, como está repercutindo, e o grande culpado disso aí, embora hajam estudos e existam controvérsias que a Previdência é deficitária, mas é atribuído aos funcionários. E os funcionários, até convém se dizer, eu quero esclarecer quanto ao estado do Rio Grande do Sul, a Previdência aqui do estado do Rio Grande do Sul, que nós pagamos hoje e há muitos anos já 14% do nosso salário é destinado diretamente à Previdência. E isso, ao contrário de outras instituições brasileiras, federais e mesmo do INSS, nós pagamos a vida toda. Nós pagamos enquanto estamos no serviço ativo, pagamos quando passamos para a reserva e pagamos quando somos reformados. E convém que o governo se atenha a uma coisa no que diz respeito às polícias militares e os bombeiros militares. Aqui no Sul, a nossa associação, por exemplo, congrega, como em todo o Brasil, bombeiros e polícia militar, são militares estaduais. E o militar, e eu posso trazer o exemplo recente que está na memória agora, hoje, de todos, o que está acontecendo, a situação de insegurança pública, o caos que o Ceará está vivendo. O Ceará, como boa parte dos estados brasileiros, deixaram de cumprir uma resolução da ONU no que tange o efetivo das polícias militares, que manda que, em razão do HEDI, do índice de desenvolvimento, do nível de escolaridade, uma série de índices aí, se estabeleça o efetivo da polícia. Aquilo que eu falei, que nós tínhamos efetivo lá em 94 de 34 mil homens, e hoje, com 12 milhões de habitantes, ao contrário de 7, temos um efetivo, a metade daquele efetivo, descumprindo a resolução da ONU. Mas além disso que eu trouxe do Ceará, é que nós na reserva, eu também estou no comando, que é um ato de confiança ali do comando geral da brigada, designar o comando da Legião Altiva, e a Legião Altiva chama-se Legião Altiva exatamente porque aqueles homens que dedicaram uma vida à sociedade rio-grandense, anjos do sacrifício, na intempérie, na chuva, no sol, não em ar-condicionado, não com cafezinho, na rua, que tem que ver o que é 30 anos, 35 anos dentro de um gabinete confortável com secretário, e o que é enfrentando o crime, a incerteza, vendo colegas, como eu vi em combates de rua com marginais, colega morrer do meu lado. Então quem tem que ver o que é isso aí. E nós, aí voltamos à reserva altiva. A reserva altiva é o pessoal que, quando completa o tempo e é mandado embora, sim, mandado embora. Eu mesmo tenho uma lei expulsória que não foi a brigada que criou, que foi o Estado que criou, que eu cheguei aos 35 anos de serviço e tive que deixar a brigada, tive que ir para a reserva. Então, lá nessa condição de reserva, que permanecemos até os 70 anos, quando então somos reformados, nós podemos ser convocados a qualquer tempo para o serviço ativo. Por isso que eu citei o Ceará, que convocou, não tem uma escolha, não é uma opção minha ser convocado e voltar ou não. Não, eu convocado, eu tenho que voltar efetivamente à atividade. Então nós permanecemos nessa condição de reserva, por isso que nós não nos aposentamos. E até é interessante que todos os causídicos que vão tratar esse aglomerado de leis do Estado vejam essa situação, que é uma situação constitucional. Constituição Federal é que reza lá no seu artigo 144 e demais, essa condição nossa de militares de permanente pronto emprego na condição de reserva. Amaury Perus. Olha, Juramento, primeiro me permitam dizer aos seus ouvintes o seguinte: leiam o artigo do Juremir Machado hoje no
Correio do Povo. Obrigado. Indicação. Você volta a tratar, já havia tratado há alguns dias da questão da Previdência. É uma questão que me preocupa muito. Eu sou o reles trabalhador, tenho que pensar na minha aposentadoria. Todos precisamos pensar. Eu que estou falando aqui, você que está nos ouvindo aí pelo estado do Rio Grande do Sul e outros estados, o que se anuncia aí é uma nova reforma da Previdência. E se induz a opinião pública a erro de entendimento. O artigo 194 da Constituição Federal, ele trata de previdência, trata de assistência e trata de saúde num sistema de seguridade. E o que se está fazendo é uma brutal confusão, tentando demonstrar que no setor público há menor arrecadação do que se paga na repartição direta, e que isso é determinante para fazer reforma da Previdência, ou que a Previdência, no sentido geral, ela é deficitária. Ora, amigos, pensem, ouvintes, se nós temos hoje 35% da população brasileira em idade ativa, portanto entre 18 e 60 anos, que estão trabalhando sem carteira assinada, portanto estão trabalhando sem nenhuma proteção e sem nenhuma contribuição. A segunda questão, Jurimir, que para mim é relevante, há uma proximidade, onde é que o projeto do Guedes, que se anuncia, né, que virá segundo o modelo chileno ou do Turcomenistão, parece que são os dois únicos países que aplicaram esse modelo. No Chile nós já assistimos o que se deu, ou seja, empregadores. A Argentina aplicou em determinado momento, não deu certo. Chile, e recuou, né? Recuou. O México também. O capital estrangeiro que patrocinou no Chile está se retirando agora. Isso. Então, no Chile nós sabemos o que está acontecendo. É o maior índice de suicídio entre pessoas idosas, né? Portanto, isso reproduz, né? Uma coisa que é essencial, e aí por isso eu citei o artigo do Jurimir, porque a questão central da Previdência no Brasil é a seguinte: nós somos membros de uma sociedade, você é membro de uma sociedade, cada um dos brasileiros é um cidadão, e cidadãos, membros de uma comunidade, têm que atuar sob solidariedade. Não existe um momento maior da necessidade de solidariedade, senão quando você chega à idade avançada e já não pode produzir. E a responsabilidade de proteção é do conjunto da sociedade. Ou quando você está doente e aí não pode produzir, não pode trabalhar, ou tem uma necessidade especial. É aí que a comunidade se congrega para proteger aqueles que precisam. O que se está propondo no Brasil é jogar no lixo a história de formação de uma sociedade nacional, de um compromisso de cidadania e de solidariedade comum de todo o país. O que está se propondo é jogar a cabeça dos brasileiros, né, rigorosamente entregue numa bandeja para o sistema financeiro, para os banqueiros, certo? Que especulam nesse momento no mundo, que atuam numa espécie de cassino global, sem nenhum compromisso com as pessoas. Jurimir, eu quero usar uma expressão aqui que eu tenho usado nas minhas conversas públicas. Eu tenho explicado para as pessoas o seguinte: os banqueiros hoje tratam quem necessita de crédito pior do que os escravocratas tratavam os escravos de saladeiro. Porque o escravo, senhores ouvintes, ele era uma peça, né, na linguagem do escravocrata, que tinha um valor determinado, e, portanto, se ele perdesse aquela peça, era patrimônio, ele tinha prejuízo. Em compensação, se a escrava tivesse um filho, ele ganhava patrimônio, não é mesmo? E aquele patrimônio valia mais que a terra, porque a terra pouco valia, ou que o negócio estabelecido, que o instrumental de produção, né? No caso do saladeiro, não é mesmo? Muito bem. Então, ele tinha que, de alguma maneira, cuidar. E os escravocratas do saladeiro eram tão violentos que o tempo de vida útil dos escravos de saladeiro aqui do Rio Grande do Sul eram menores que os escravos que eram submetidos a Potosí, na Bolívia, onde se extraía prata e ouro. Pois veja, esse escravo de saladeiro tinha mais compromisso, esse escravocrata do escravo de saladeiro tinha mais compromisso com o cidadão, com o escravo lá, do que tem hoje o banqueiro, que cobra até 700%.
600%, 400% no cheque forte, né? Mais de que chegou a 500% se você atrasar o teu cartão de crédito. Sabe por quê? Porque ele está se lixando se você morrer, certo? Porque ele tem inclusive lá um seguro prestamista que vai dar ele lucratividade em relação à sua morte. É curioso? É absurdo o que eu estou dizendo? Não, é fato real. Esse é o nível de subordinação que nós estamos nos condicionando, que o país está sendo condicionado ao setor financeiro. Então, fazer desse sistema financeiro, desse desenho de sistema financeiro, quem vai gerir sua vida e quem vai determinar o seu futuro, se você terá ou não alguma proteção na velhice, é verdade que nós estamos fazendo um olhar prospectivo de 30 anos. Eu não sei como será a economia daqui a 30 anos, que desenho ela terá, como nós viveremos lá. Mas o que nós estamos olhando é para hoje. E o que estamos olhando para hoje, o que o governo, o que o senhor Guedes propõe, na essência, o que anuncia que será proposto, é o seguinte: você concorre, pega o seu dinheirinho todos os meses e bota lá no sistema financeiro. Se o sistema financeiro quebrar, azar o seu, você foi um azarado, você apostou errado no cassino global, né? Mas você não tem nenhuma possibilidade de intervenção. É diferente, e aí trazendo aqui para o Estado, né? Nós temos aqui um sistema, ainda que tenhamos já alcançado, e eu acho que não tem muitas reformas a serem feitas aqui no Estado na área da Previdência, porque já temos a Previdência complementar, mas temos um certo padrão de compromisso público com isso, e um gestor, e uma gestão compartilhada dentro do IP, que não está sendo exatamente bem compartilhada, né? E que nós precisamos que o novo governo, naquilo que dizemos do diálogo, reestabeleça isso, né? Um equilíbrio entre o governo e os servidores, que aquele dinheiro não é dinheiro orçamentário, aquele dinheiro é contribuição, né? Reserva para o futuro. Agora, veja que no Rio de Janeiro se tentou fazer uma barbaridade, aumentou-se a alíquota de 11% para 14%, nós já pagamos, servidores públicos já pagamos 14% aqui, e queria se instituir uma alíquota adicional de 8%, ou seja, 22%. Isso é confisco objetivo. Ah, não, mas é temporário porque é por 5 anos. É temporário, vai contar para o conto da carrochinha, entendeu? É confisco, e confisco é inadmissível. Vamos aproveitar para, até um ouvinte está perguntando sobre isso aqui, para esclarecer então os nossos ouvintes sobre as alíquotas pagas pelos diferentes trabalhadores no Brasil. Por exemplo, os funcionários da iniciativa privada, como eu, pagam 11% ao mês para o INSS. Essa é a minha contribuição. Categorias 9, né? Até o teto, até o limite do teto geral. Até o limite do teto. No caso das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, eles pagam 7,5%. Exatamente. E continuam pagando depois que eles vão... Não pagam depois, não? Pagam nativa. Só nativa? Só pagam nativa. nativa. Mas outro dia o comandante do Exército, eu acho, disse que continuavam pagando deve depois. Ter sido corrigido há pouco. Tomara. Não, acho que eles continuam pagando depois, porque ele disse isso. Uma das reclamações do Exército, para dizer que é diferente, é que paga nativa. Que nós pagamos. A Brigada paga nativa. A Brigada de Bombeiros pagamos nativa, na reserva, até a morte, para esclarecer. E os funcionários públicos também. Também. Igualmente. Só que nós pagamos 11% sobre o todo que recebemos. Então, se o meu salário é R$20 mil, eu pago sobre R$20 mil e sobre o todo, né? Sobre o todo. Seguirei pagando 11%, no caso do Rio Grande do Sul, 14% já, né? 14% do estado do Rio Grande do Sul, até 14%. O final da vida, o desenho de hoje. Os funcionários da iniciativa privada, eles continuam pagando na inatividade, na aposentadoria também. Ou seja, qual é a diferença para o Exército, então? Por que estão dizendo que tem diferença nesse quesito? Não tem nenhuma? Eles são como todo mundo, nesse caso eles pagam menos na ativa e continuam pagando quando vão para a reserva e para a aposentadoria, pelo que disse o comandante. Bom, todos os outros pagam também e pagam mais. Eu repito aí até para os ouvintes, né? Nós no estado, sim, os militares estaduais pagamos 14%, na ativa, na reserva e na aposentadoria. Reformado Sempre, até a morte, né? Pagamos 14%. Agora, Jurimir, é importante compreender uma coisa que é essencial. Nenhum sistema previdenciário do mundo sobrevive somente com a contribuição patronal
e a contribuição do trabalhador. Tem a parte do Estado. Existem, e o nosso caso não é diferente, né? O Brasil não é diferente. Você tem outras contribuições que já foram previstas lá. Por que o pessoal, quando faz o cálculo, insiste em não incluir essa parte? Porque é curioso, eu vejo isso nos telejornais todo o tempo. Vai lá e apresenta, olha, os contribuintes entram com tanto. Bem, aí dá um rombo. Mas se colocar a parte do empregador e principalmente a parte do Estado... É a transparência que a gente quer que tenha, né? Realmente, se todos recolhessem e que não tirassem desses fundos de previdência para aplicar em outras coisas, a previdência não seria deficitária. Depois, seguinte, se o Estado também, aí falo, que é um assunto até interessante de tocar, não gosto de fugir de pauta, mas tem mais inativos, mas efetivamente que tem... O cidadão cumpre uma vida e depois não são preenchidos os claros. Vamos supor que hoje a brigada tivesse o que deveria ser uns 45 mil homens. Nós teríamos muito mais gente nativa que inativa. O Estado também estaria arrecadando mais. Então tem que ver essas políticas do Estado. E a gente aqui, o Peruso falou em dívida pública, falou em isenções fiscais. Eu ainda digo Lei Candir, né, que é uma coisa que até hoje não tratamos, não tem retorno. Não, isso aí já ouvia políticos, não dá para tratar, isso aí não vai nunca entrar em pau, não, tem que forçar. Mas nós temos ainda uma coisa que eu gostaria que se tornasse pública, são as isenções fiscais. Quanto nós damos de isenções fiscais, o que é por razão federal, o que é por razão do Estado, o que é caixa preta, abrir isso aí, como estão fazendo com o BNDES agora, que nós tomemos conhecimento. O que o Estado perde de arrecadação? O senhor é de uma área fiscal fazendária, quer dizer, às vezes se anistia devedores. Não, é crime, não é crime dever a fazenda? E pode um governador abrir mão de um crime, passar por cima de todo um processo judiciário e perdoar essas dívidas? Então nós temos que encarar o Estado com seriedade, encarar o Estado como um todo, com objetividade. Realmente, se é deficitário, é porque o que o Estado faz, aonde é aplicado o dinheiro. Nós mesmos chegamos numa situação de insolvência no Rio de Janeiro, me perdoem fazer essa colocação. Nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, vimos aquela situação toda de corrupção, Rio de Janeiro no estado de insolvência, mas vimos que lá pessoas estão sendo responsabilizadas. Nós do Rio Grande, nós chegamos nessa situação e não há nenhum responsável, nós chegamos nessa situação simplesmente porque as contas foram falindo. Então, há coisas que têm que ficar mais claras para a população como um todo e para nós, funcionários, que precisamos de respostas e não queremos ser tratados como massa, aquela coisa de esmagar o suco. Falar em suicídios, hoje, atualmente no Brasil, os militares estaduais no Rio Grande do Sul, há estudo publicado em revista científica, considerando que o Rio Grande tem em média o dobro do índice de suicídios do Brasil, a brigada tem 4 vezes mais o índice de suicídio do Brasil. Aí nós vamos lá pro Chile, o que fizeram com o Chile? Enquanto estava bom, tudo bem, ganhando, as empresas internacionais ficaram ali. Agora estão se retirando e a população está morrendo. Se nós hoje temos o maior índice de suicídio do Brasil, nessa situação, o governo tem que pensar o que ele vai fazer, que ele é responsável pela vida humana, não é só a polícia. Coronel Marcos Paulo Beck, pessoal que faz perguntas assim, algumas são mais, como é que diz, de saia justa. Os coronéis da brigada se aposentam cedo e com altos salários? Nós temos uma carreira de Estado. Primeiro é importante dizer, nós temos um nivelamento entre as carreiras de nível superior do Estado. Então não são os coronéis da brigada. Aí nós temos auditores, nós temos delegados, nós temos promotores, nós temos a defensoria, são carreiras de Estado. Tá? Os coronéis da brigada, primeiro há que haver uma situação. A carreira, o que é carreira militar? Ninguém entra coronel. Eu entrei a duras penas, eu com 15 anos estava na brigada, trabalhando, fazendo, com 15 anos, era menor de idade, era considerado maior. Tá? Fiz uma carreira, saí aspirante da brigada, a duras penas, depois de 30 anos de correr risco de vida, de enfrentar as vicissitudes, de enfrentar situações de morte de companheiros, de troca de tiro, toda sorte, a intempérie. Depois de 30 anos eu consegui chegar a coronel. Poucos na carreira militar, não são todos,
conseguem chegar a coronel. Se hoje nós temos um número X de coronel e vão se aposentando, é que o ouvinte tem que compreender e me perdoe até prestar atenção naquilo que se diz. Nós temos hoje um efetivo de 9 mil homens. Nós já tivemos há 22 anos atrás 34 mil homens no estado efetivo da brigada. Há uma resolução da ONU que determina, não é nós que inventamos cada estado. Tá? São Paulo tem 130 mil homens por alguma razão. Então temos esse efetivo e não é recompletado, evidentemente que o pessoal vai ficando muito maior na ativa. Hoje tem mais gente na reserva em todo o estado, se pegarmos qualquer carreira do estado. Hoje certamente tem mais juízes na reserva, mais desembargadores aposentados, mais coronéis, mais delegados, mais promotores, mas é natural, isso é natural. Até porque nós contribuímos e mais, eu vou repetir para que fique bem claro, desse bolo de arrecadação do estado, nós contribuímos a vida toda com 14%. Nenhuma categoria no Brasil contribui tanto quanto nós com 14%. Amaury Perusso. Olha, acho que a questão central é essa. Nós precisamos lançar um olhar prospectivo para o futuro e compreender que nós vamos ter que ter um sistema de proteção social. Imagine você, o que está nos ouvindo, o que nós faremos com os 35 milhões de brasileiros que hoje não têm contribuição. Eles terão que ser protegidos socialmente quando chegarem lá na frente. Então, a questão central é nós desenvolvermos o país, nós criarmos muito mais riqueza do que estamos fazendo, portanto, alocarmos a prioridade central para a vida produtiva e não para a especulação financeira, né? Fazemos com que os potenciais dos seres humanos se completem, se realizem nesse processo, e aí a gente possa construir um outro modelo de nação. Isso é uma questão que não diz respeito só ao Brasil, não, diz respeito ao mundo nesse momento, né? O mundo todo está tendo diferenciações brutais. Então, é tempo da gente repensar essas questões. O que estamos dando combate aqui na nossa conversa é uma concepção equivocada, uma concepção que vai trabalhar na perspectiva de aumentar a concentração de riqueza e uma concepção que vai jogar os brasileiros numa aventura absolutamente desnecessária ou inaceitável, porque faz uma quebra de solidariedade. Previdência social, caro ouvinte, é solidariedade entre gerações. A geração que está trabalhando sustenta aquela que já fez a sua parte, e é uma questão de solidariedade central dentre brasileiros. Se não formos parte, esse é o processo civilizatório, e o papel do Estado é coordenar isso, produzir condições para que isso se realize. As diferenças precisam ser discutidas, não tem nenhuma dificuldade da gente discutir essas questões. Agora, trabalhar, quer dizer, importar modelos que não deram certo em lugar nenhum, que não tem nenhum registro de validade, né? E dizer que isto é obrigatório, que isso será obrigatório, é muito ruim. Tem uma última questão, me permitem 30 segundos dizer o seguinte: o grande problema do Brasil sempre foi os elos de transição. O Rio Grande do Sul está pagando por isso nesse momento. Fez previdência complementar, você tem menos contribuinte para fazer o rateio, e aí começa a crescer a diferença entre o que você arrecada e o que você paga. Ora, isso é elementar. As transições no Brasil sempre custam muito caro. E é um segundo componente que talvez possamos discutir, ou tu possa trazer aqui pessoas mais qualificadas que eu, para dizer o seguinte: quando você aproxima a questão previdenciária da assistência social, na linguagem mais simplificada, se você tem um salário de 998 e se eu nada fizer para contribuir durante a minha existência e lá no final o Estado me der esse mesmo montante, qual é o incentivo que eu tenho para participar de um processo de contribuição compulsório durante toda a minha vida? Qual é o sentido disso? Então nós temos que melhorar as remunerações desse país, nós temos que melhorar o salário mínimo, nós temos que melhorar as condições desse país. Até o projeto de jogar todo o dinheiro no mercado financeiro no Brasil, ele é inviável até pela renda média nacional. 80% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Quanto eles vão ter para fazer de reserva e aplicar no setor financeiro todos os meses?
Isso é ridículo do ponto de vista nacional. Esta é a base matemática que não fecha, né? Mas ainda assim os bancos poderão sair de 6% para 12% de pessoas. Isso já é um monte de dinheiro para eles, é verdade. Eles estão Mas fora isso, nada tem que sustente qualquer iniciativa nessa direção. Agradeço muito ao Amaury Perusso, presidente da Federação Nacional dos Auditores do Tribunal de Contas, e ao Coronel Marcos Paulo Beck pela vinda aqui ao Esfera Pública. Foi muito esclarecedor, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Nós vamos ao intervalo agora, então, ouvindo Tim Maia. Já voltamos.